Olá, seja muito bem-vinda à série de aquecimento para a Semana da Estabilidade de Taludes com o tema softwares. Vamos chegando. Boa noite, boa noite. Ângelo, fala Ângelo, quanto tempo, cara? Esquenta para a Semana da Estabilidade de Taludes. Essa é a nossa primeira live do ano e também a primeira live de esquenta. Para você que ainda não fez a sua inscrição, o que vai ser essa Semana da Estabilidade? Vão ser 3 aulas online por aqui em uma plataforma específica na internet, onde nós vamos falar sobre como engenheiros e geólogos estão aptos no mercado a trabalhar com estabilidade de taludes, seja em boas empresas, seja empreendendo, e um desses facilitadores para ingressarem nessas vagas é softwares de estabilidade de taludes. E para a gente poder introduzir esse assunto, nós criamos essa série de lives que começa hoje, também na primeira live do ano, e eu quero discutir sobre mercado de trabalho na geotecnia e especificamente com esse ramo de estabilidade de taludes. E para isso eu convidei uma engenheira de Minas, muito querida por aqui, para a gente discutir, e eu já vou convidá-la. Ela já vai entrar. Oi, Marília boa Zene, noite. boa Tudo noite. bem? Tudo Tudo bem. jóia? Consegue me ouvir bem? Porque eu tô com fone, eu não sei se tá certinho. Beleza, então. Aqui tá tudo ok. E aí, Marília, tudo Que jóia? É um bom. prazer, nossa primeira live juntos por aqui. Verdade, eu acho que muita gente me escreveu no direct dizendo, ah, é a live mais esperada. Porque a gente tá sempre falando, só que nunca convergiu, né? Assim, uma live, né, qualquer coisa, um evento, até, sei lá, um congresso, qualquer coisa, né? A primeira vez. É, Inclusive, exatamente. prazer. Primeira vez que a gente, né, tá conversando assim mais proximamente. Exato. Os congressos até voltaram esse ano, né? Mas acabou que não coincidiu, né? É, Eu fui pro Cobranseg, você tava mais pro CBGE, não era? isso, aham. É, como voltou tudo, foi um ano de escolhas, né? Porque todo mundo disse, Juntou tudo no mesmo não ano. vai nesse, não vai nesse. Eu disse, gente, se eu passar, começar em todo congresso que eu tenho vontade, eu não vou mais fazer nada da vida, né? Eu vou Não passar tem só, jeito, só em não. Tem congresso. jeito, não. É, só com uma boa bolsa da CAP, CNPq, que dá para participar de tudo. Senão, e sem falar que alguém tem que trabalhar, né? Uma semana fora não tem jeito, né? Exatamente. Bom, Marília, eu vou deixar você se apresentar para o pessoal que está aqui nos assistindo. Pode ficar à vontade. Tá bem. Bom, eu não sei, né? Provavelmente tem alguns que não me conhecem. E se não me conhecem, já aproveitem para me seguir. Então, eu sou engenheira Marília Zene, sou engenheira de Minas, como o Klinger falou, né? Geralmente o pessoal se surpreende, né? Acha que eu sou geóloga, alguma coisa, engenheira civil. Então, eu sou engenheira de Minas, mas desde a graduação eu já comecei a enveredar para o ramo da geotecnia, mais especificamente para o que a gente chama de geomecânica, né? Que é a mecânica de rochas. Apesar de engenharia de Minas ter mecânica de solos, tudo, né? A gente acaba indo para esse ramo por causa da estabilidade de taludes em mineração, né? Mas, então, aí me formei em 2012, já comecei a atuar na área, atuei em algumas mineradoras, né, no exterior, e fui fazendo meu mestrado, voltei para o Brasil, comecei a fazer o doutorado, e sempre nessa área, né? Aí, quando eu estava no doutorado, também já aproveitei e comecei a fazer a especialização em engenharia de barragens, né? Justamente ali no ano que rompeu o Brumadinho. Então, e mais ou menos foi em 2017 eu comecei a atuar, né? Empreender, né? No começo, acho que todo mundo começa a empreender meio assim, sem saber o que está acontecendo.
Depois que as coisas vão se tornando, né? Você é aí que depois que já começa a entrar, que você vai abrir um CNPJ, vai começar a fazer as coisas. Quando surgem os clientes que te, você emite nota fiscal, daí você, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Então foi assim, né, que surgiu a GeoMZ. E, bom, desde então tenho me dedicado a isso. Ainda trabalho como docente, né? Trabalho como docente na PUC Minas, no curso de Engenharia de Barragens, na disciplina de Geologia de Engenharia. O que mais pessoas surpreende, porque eu dou uma disciplina de geologia e não sou geóloga. Às vezes tem os geólogos na turma, eu digo, calma, pessoal, não me crucifiquem, tô aqui, né? Porque né, o foco não é só geologia, né? A aplicação, então. Mas e é isso, assim. Então, tenho atuado, né, nessas áreas aí de mineração, também um pouco em construção civil, né? Porque quando chega em rocha, né, o engenheiro civil dá uma balançada. E aí eu entro meio que para fazer uma ponte, assim, né, nesses universos que compõem a geotecnia. Ah, bacana. Não, e você acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer, que pelo menos aqui em Minas é meio que um mito. Você é do Rio Grande do Sul, não é isso? Sim, sim, aham. Show. Vamos ver se aí no Rio Grande do Sul também tem esse mito. O pessoal por aqui fala que o pessoal da engenharia de Minas é fã demais de mecânica das rochas, mas não é muito fã de mecânica dos solos. E na civil aqui é a mesma coisa, só que ao contrário. O pessoal gosta, curte mecânica dos solos, mas tem uma certa aversão à Aham. mecânica das rochas. Como é que é por aí? Aí é desse jeito também? O pessoal também tem esse estigma? E eu diria que às vezes dentro da engenharia civil, dentro da engenharia de Minas, ninguém quer saber da mecânica dos solos, da mecânica das rochas. Porque o pessoal da engenharia de Minas, ele acaba enveredando muito, né? Ou para processo, ou para produção mesmo, né? Para parte de lavra. Então, se vê poucos engenheiros de Minas atuando na área da geotecnia. E por isso que muitas vezes as pessoas se surpreendem, né? Dizem, você é engenheiro de Minas, mas por que você trabalha com biomecânica? Então já não é comum. E na engenharia civil, até apesar de né, muitos engenheiros civis atuais na geotecnia, acaba também que é uma matéria meio não grata, né? Eu acho assim que o pessoal, quando pode, foge, né? Vai para estruturas, né? Vai para outra coisa. Então, tem um colega meu que é geólogo e que ele diz que a geotecnia é a terra do NEM, né? Porque não é nem da civil, nem da engenharia de Minas, nem da geologia. É meio que de todos e não é de ninguém. E acho que muito se deve que, né, as disciplinas, às vezes, também. A teoria é muito avançada e o que a gente vê na graduação é pouco, né? Perto de tudo que se tem. Então, aí o pessoal acaba, né, arrepiando porque sabe que vai ter que fazer um mestrado, né? Para ser um engenheiro geotécnico, ter o título de engenheiro geotécnico, vai ter que fazer um mestrado, né? Enfim, seguir. Às vezes o pessoal não quer, né? Então, é por aí. Exa- Exatamente. E tem a questão também de ementa, de carga horária de graduação. Onde eu estudei aqui na UFV, em Viçosa, a gente tinha disciplinas de mecânica dos solos, tinha disciplina optativa de mecânica das rochas, só que mecânica das rochas vai cair lá para um oitavo período, Hum, oitavo período, onde o pessoal está também com a disciplina optativa de hum. edifícios, de pontes. Então, a grande massa quer ir trabalhar com estruturas. E Sim. aí a mecânica das rochas, que é um capiroto parecido com a mecânica dos solos, ninguém quer, né? É só alguns É, poucos doidos assim que vão enveredar por é. essa área. Só se já estiver gostando mesmo, assim, já tem aquela paixão, ou às vezes a família trabalha com isso, sempre tem meio que um porquê. São poucos, assim, que, né, que vão desbravar lá sem saber muito, né, o porquê, só se me interessei, gostei e bora. Eu mesmo parei na mecânica de rochas porque era o que tinha uma vaga no laboratório lá dentro da universidade. Né, aluno é sempre, né, meio, né, que não tem dinheiro para nada, precisa de bolsa, eu disse, tem o que temos para hoje. Dei sorte porque acabei gostando, né? Mas também não era algo assim que você entrei na engenharia de Minas e, nossa, meu sonho é trabalhar com estabilidade de escavação, né? Não era isso, né? Acho que ninguém entra pensando já tão específico, né? E é engraçado também que, eu não sei você, mas a minha percepção é que professor puxa muito a Com sardinha. certeza. Quando ele Uhum. sabe puxar bem a sardinha pro lado dele, não tem jeito. O pessoal
pode ser lá resistência de materiais que o cara vê aquele negócio com outros Exato. olhos. Então, faz muita diferença. Comigo Se a foi aula assim. é boa, não tem como não gostar, né? Agora, com certeza, faz muita diferença. Muita diferença mesmo. E é por isso que eu acho que a gente tem uma galera aí que nos segue, diz, quer trabalhar com isso, que está lá na graduação, porque às vezes pode ser que, eventualmente, dependendo da universidade onde esteja, ou nem tem uma carga horária tão ampla, né, nessas disciplinas, mas acabam gostando. Eu conheci um estagiário agora numa empresa e ele falou: Nossa, eu estava indo para o petróleo, depois que eu comecei a te seguir, não, eu quero trabalhar com mineração, sustentabilidade de escavação. Eu, oh, meu Deus, a gente nem sabe o impacto que tem. Isso é muito legal. Exatamente. Isso dá mais sentido, né, para a gente por aqui, né? A gente está Com trabalhando certeza. também. A gente não está simplesmente só aqui para passar tempo. É É, como se fosse uma missão que a é uma gente tem. Eu me missão, vejo como uma missão, né? com Bom, certeza. e para a gente entrar no No, nosso assunto no da assunto. live, depois dessa introdução, eu queria saber de você, né, que já trabalha há mais tempo com mineração, como que você enxerga esse ano para o ramo da mineração? Eu trabalho, eu tenho contato, né, um pouco com o mercado financeiro e nesse final de ano, independente de política, a gente viu ações de Vale, da Despar, do setor minerário subindo, explodindo, Disparar. e isso está relacionado com a expectativa mundial de exportação de minério. E você que está trabalhando com a parte técnica dentro da mineração, como que você tem visto isso por aí? Ah, em resumo, está bombando. Está bombando muito. Claro que existe uma incerteza agora, né, do que vai acontecer com respeito à legislação, né, liberação de novas áreas, toda essa coisa aí que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E também nem vamos entrar nesse tema, porque qualquer um que falar qualquer coisa vai ser, né, blá blá blá, uísque sachê, porque a gente não sabe o que vem. É, Mas a perspectiva que se tem, e é por isso as ações da Vale, eu acho que 30% teve de valorização em 3 meses, é uma foi. coisa assim, surreal, surreal. Tem muitos projetos para abrir, né? O pessoal que trabalha com prospecção, porque eu acabo tendo muito contato com geólogos e que trabalham com prospecção mineral, assim, tem um monte de projeto para sair, tá tudo para sair, e esses projetos que vão sair vão precisar de pessoas para trabalhar neles, né? Então, certamente. E também pela, assim, o evento que ocorreu, né, em Brumadinho, ele fez mudar muito a parte, a divisão do que se tinha dentro da mineração do que é geotecnia. Antes, meio que o geotécnico ele tinha que cuidar de tudo, né? Barragem, cava, pilho, que aparecesse, ele tinha que estar lá tapando, né, os buracos que apareciam. E depois do que aconteceu, houve uma reforma estrutural, digamos assim, e a principal mineradora do país, que é a Vale, né? Falando bom, de qualquer tipo de mineração, mas falando agora de mineração a céu aberto, ela reestruturou muito, né, o que se tinha, né? Então dividiu muitas equipes de geotecnia, de cava, de pilha, de barragem, são coisas diferentes, né? Agora são equipes diferentes, né? Apesar de que tudo é talude, né? Tem um grande é, profissional da área, que é o Saulo Gutenberg, ele sempre fala, para mim é tudo talude, né? Que tudo é análise de talude. Se você faz cava, pilha ou é, é, barragem, você está analisando o talude, né? Então, teve essa divisão, né? E por isso, né, a busca pelos profissionais, assim, é surreal, surreal, né? O pessoal que tem um conhecimento ali básico, eu diria, tá? Não é nem avançado. Os avançados, esses já estão, já tá. Mas o mesmo básico, o júnior, ele está sendo cotado a peso de ouro, com certeza. Porque se precisa, né, desses profissionais. Não tem. E houve muita migração, né, para outras áreas. Então, o pessoal de barragem pegou todo mundo, né? E aí os geotécnicos sobreviventes, eles estão muito nessa parte de cava, né? Ou agora de pilha de rejeito filtrado, né? Também que é a bola da vez, digamos Tá em assim. alta demais. Você falou em pilha de estéreo, De estéreo e de tá? rejeito filtrado, é tudo, porque agora ninguém mais quer barragem, né? Então as barragens que tem é o que se tem, né? E daqui para frente a gente vai dar um outro fim para esse rejeito. E aí que está surgindo esses outros vieses aí da estabilidade, né? De taludes.
Exato. Bom, e vamos falar em dificuldade na parte técnica. Trabalhar com rocha é mais complicado do que trabalhar com solo? Sim ou não? Eu não acho. Mas assim, Ah, porque nossa, isso eu vai já ser tenho. polêmico. Eu acho que é uma questão do conhecimento que você tem, né? Inerente àquilo. Para mim, trabalhar com solo é mais difícil, porque eu fiz mecânica de solos na faculdade, tive mecânica de solos ali na especialização. Tenho que trabalhar com mecânica de solos quando eu vou fazer uma análise, nem sempre é tudo rocha, né? No mínimo eu tenho uma camada de solo, ou saprolita, algo mais alterado. Mas eu tenho mais habilidade e tranquilidade quando é rocha. Talvez pela minha formação, né? Porque eu vi muito mais disciplinas de geologia do que talvez um engenheiro civil que se depare lá com um talude que tem a rocha. Então, questão das estruturas geológicas, né? Essas coisas que a gente tem que inserir, ou insiro ou não, vale a pena ou não colocar no software, né? Então, eu tenho mais, acho que noção disso, e por isso eu ia mais fácil, mas eu tenho consciência que provavelmente tem gente que vai dizer que não, né? Que rocha é mais difícil, porque o critério de ruptura é outro, né? Essas coisas. Uhum. Eu fiz meu mestrado em mecânica das rochas, trabalhei com correlação de ensaio, laboratório, campo, mas ainda assim, mestrado é uma coisinha de nada, né? Ali dentro do vasto mundo que é a mecânica das rochas. E eu vou abrir meu coração aqui em rede nacional e falar que um dos meus sonhos ainda é fazer ou geologia ou engenharia de Minas para complementar essa parte de rochas. Eu acho muito bacana. Mecânica das fraturas, meu Deus do céu, é um mundo meio que à parte. Para quem já vem da engenharia de Minas, às vezes não tanto, né? Mas na civil, a grande maioria vai pegar pesado aí, trabalhando com solo. E quando vê lá um talude que tem rocha, ele fala, acho que eu não vou nem preocupar muito com isso aqui, não. E às vezes o buraco é muito mais embaixo, né? Exato, exato. Porque se olha muito coesão, ângulo de atrito e a resistência, né? E é muito mais elevado para rocha. Você olha lá, ângulo de atrito de 35, 45, resistência em megapascais, né? Tipo, eu tô falando de, sei lá, para uma rocha boa lá, que é considerada 150 megapascal, isso tipo, né, em solos a gente está acostumado com os míseros KPAs ali, né? KPA. Quando a gente chega no MPA, isso aqui nunca vai dar problema. Mas não é esse o problema, né, das rochas. O problema são as estruturas que estão ali associadas, né? Então, a gente até faz uma análise depois numérica, né, considerando o maciço como um todo, né, não considerando as estruturas, mas fazer uma análise de tensão de deformação para rocha, né, é diferente. Agora, quando a gente está no universo ali das estruturas geológicas, né, análise cinemática, os tipos de ruptura que eu posso ter, daí bota o estereograma, o pessoal fica, meu Deus, o que é isso, né? O que é isso? É bem complicado. E a questão da projeção estereográfica, ela é difícil, Nó. inclusive para o pessoal da geologia. Eu tenho, minha irmã é geóloga, trabalho com geólogos, conheço muitos geólogos. E assim, quando eu falo, olha esse estereograma, todo mundo, ai meu Deus, esse estereograma, tipo assim, só os geólogos que trabalham com geologia estrutural, né? Que olham e dizem, ok, mas os outros dizem, ai meu Deus, só eu vou na faculdade, nem vi mais, não quero mais olhar para isso. É, E aí a gente tem que interpretar isso, né, para o nosso saúde. Então, eu realmente falo assim. tem. Eu falo assim, não, me dá direção de mergulho e mergulho de uma vez, pronto, que aí eu resolvo. Agora, o que vem Não, antes, pelo amor de Deus. exato, exato. Tanto que os geólogos mesmo estão acostumados com outro tipo de leitura, né? Eles geralmente falam em strike, deep, né? E a gente já fala em deep direction deep. Então, o pessoal já fica assim, strike é menos 90 mais 90, né? Já começa É, aquela coisa que não sabe se soma, se subtrai. Realmente, é isso que eu acho que faz com que as pessoas acabem rumando para outra área, né? Que não para estabilidade que ela desenrocha. uhum. E o que você prefere? Cinemática ou equilíbrio limite? Elas são complementares, né? Não tem muito o que fazer. Eu sempre fico assim, quando vem essas perguntas assim, ou uma coisa ou outra, eu digo, gente, não é um binário, né? Vamos combinar, não é binário.
Porque a análise cinemática, ela, né, ela só vai servir ali, beleza, né? Você vai É o ponto é, de partida, né? né, os tipos de ruptura que podem acontecer. Mas isso não te dá fator de segurança. Aí você precisa do equilíbrio limite para calcular o fator de segurança, né, especificamente. Então, é a primeira parte, né? Mas só isso, né? Porque, ok, você identifica lá que pode ocorrer uma ruptura em cunha. E eu já recebi de clientes relatórios anteriores de que o geotécnico dizia, ok, pode ocorrer ruptura em cunha e não dizia o fator de segurança. E aí, E o né? órgão ambiental queria saber o fator de segurança, porque afinal de contas, se tem possibilidade de ruptura, vai romper ou não, né? Qual é o fator de segurança? Se não vai trabalhar com probabilística, pelo menos me dê o fator de segurança. Então, é o início, né? Depois aí a gente. Daí que começa a brincadeira, Aí digamos que assim. começa, né? Aí que começa a busca por Tá? parâmetro, vai para laboratório, não vai, vai ter verba, não vai. Aí começa a briga, que é sempre uma função, né? Ter parâmetros é sempre que não adianta nada, né? Se você querer fazer, eu tenho o melhor software, né? E tenho todo o conhecimento, eu sei, né? Passo a passo o que eu preciso fazer para o meu laudo, mas eu não sei que parâmetros imputar, né? Exatamente. E aí, e no universo das rochas, que eu posso ter, né, uma coesão de zero, quando eu estou falando de uma descontinuidade, até uma coesão, enfim, muito alta, né, porque eu estou falando de rocha, aí que você vai botar o quê, né, lá no meio. Exatamente. Ah, vou fazer uma análise de sensibilidade. Beleza, mas qual que é o seu parâmetro esquerda e direita? Mínimo e máximo. Não tem jeito, Exatamente. né? Exatamente. Bom, eu tô vendo que o pessoal tá perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Vai, tá? Vai ficar gravada. Teve gente que já falou que entrou na EBPOS. Eu vou dar um módulo de mecânica das rochas, inclusive, no mês que vem na EBPOS, depois um outro de estabilidade de taludes. Eu acho que eu vou cobrar até uma comissão para a EBPOS, que é o tanto de gente que já falou que tá lá e apareceu por aqui. Não, essas pós-graduação aí, elas nos captam, né? E a gente fica só, a gente faz merchan pra eles de graça, e começar a cobrar. É, exatamente. Bom, e você aí no seu Instagram levantou algumas perguntas ao longo da semana para o Sim, pessoal que trouxe sim. aqui na live também, não foi? Aham, levantei. O pessoal, até eu não anotei o nome dos seguidores, mas vou citar aqui algumas perguntas, né? Perguntaram sobre estabilidade em pedreiros e pilhas de estéreo em rochas ornamentais. Quando eu estou falando em estabilidade de taludes em lavra de rocha ornamental, eu tenho que já levar em consideração que daí eu não tenho mais o desmonte, né? Salvo alguma necessidade que se tenha, né? Também nunca trabalhei em rocha ornamental, né? Na operação para saber, né? Se eventualmente se coloca explosivo, mas geralmente é com fio diamantado, porque eu tenho que fazer aquele corte Uhum, perfeito, né? Da rocha e tal. E aí não muda em nada a análise do que a gente faz se tivesse desmonte ou não. Porque a ideia que se tem, nossa, é que o desmonte ele detona tudo e fratura tudo a maciço para é, dentro. E eu vou dizer, às vezes pode até ser, dependendo se o plano de fogo foi muito ó, mal eu feito, já vi pode até cada caso. danificar. Pode até danificar bastante. Mas mesmo que danifique muito, muito, não vai ser uma coisa de muitos metros para dentro do maciço, né? Ele pode deixar o talude todo, né, com uma configuração toda estranha, né? Em alturas que não são adequadas, enfim. Mas com relação a fraturamento do maciço, ele vai adentrar um pouco alguns metros ali e acabou. Né? É o que se tem. Agora, as estruturas geológicas elas vão acontecer sim ou sim, né? Dependendo do maciço em mais quantidade, em maior quantidade, dependendo em menos, geralmente em rocha ornamental, provavelmente menos, né? Porque se extrai blocos muito grandes com, né? Sem uma falha no meio, sei lá, juntas no meio. Então, mas a estabilidade se faz da mesma forma, né? Eu tenho que ir lá coletar as estruturas geológicas, né? Com bússola, fazer a análise cinemática, né? Faço projeção estereográfica, analista em cunha, plano, enfim, a ideia é a mesma. Já para pilha é um pouco diferente, porque em pilha não Se é tem uma projeto ou análise. execução, a obtenção de dado é completamente É, diferente, né?
E em pilha, aí eu já parto do princípio que eu não tenho rupturas estruturalmente controladas. Eu não tenho cunha, ruptura planar, tombamento. A minha análise vai ser de uma ruptura circular. É o mesmo que ocorreria, o mesmo tipo de ruptura que ocorreria em solo. Só que os meus parâmetros de entrada que são um pouco diferentes, né? Não vai ser, né, solo arenoso, argiloso, enfim, vai ser rocha, né? Fragmentos de rocha. E a obtenção Basicamente isso. desses dados? Rola muito laboratório por aí? Ou é só campo, é geofísica? Não, tem que rolar porque, né, senão eu não vou ter um input de entrada ali, né, para coisa, ângulo de atrito, ou se for Huck Brown, né, para rocha, né, parâmetro M, S, A, né. Então, o campo, ele tem que ocorrer, né, porque se eu estou em rocha, eu preciso lá saber o GSI, né, que é um dos parâmetros de entrada, que eu posso colocar critério de Huck Brown, né, pode ter o generalista, o outro, mas agora eu não lembro, um deles eu sei que precisa do GSI, isso eu vou ter que fazer em campo, né? Não vai ter opção. Mas quando eu estou imputando ali os outros parâmetros, né? Eu preciso de ensaio triaxial, se é em rocha, né? Ou uniaxial, enfim. Não que eu... é diferente de subterrâneo, né? Que o triaxial é totalmente necessário por causa das tensões, né? Em subsolo. Mas o triaxial vai me construir, né, a envoltória lá de Huck Brown para que eu possa definir esses parâmetros, né? O M, o S, o A. Né? Então, tem que ter. E os órgãos não aceitam mais. Segundo a literatura da Noruega, né, o pessoal não engole mais. E por muitos anos eles, ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas com tudo que aconteceu, né, essas catástrofes aí dentro da geotecnia, né, o pessoal, os órgãos fiscalizadores, eles já não aceitam. Eles querem que comprove os dados de entrada, de onde é que foi, se foi com ensaio, se não foi, inclusive pedindo certificados de calibração dos equipamentos do laboratório. Então, já também não é mais, porque eles já sabem, alguns laboratórios que às vezes não são tão confiáveis, eles já pedem, né, para que seja confirmado aquilo, inclusive, né, para não dizer, fez lá no fundo de quintal lá e botou um dado só para colocar, não, querem saber também esses detalhes para aprovar, né? Seja lá o que se tenha, que esteja sendo solicitado. Uhum. São empreendimentos de porte diferente, né? Você pega aí, beleza, uma pedreira, pilha de rejeito, estéreo, barragem dentro da mineração. Agora, isso tem um impacto. Agora, quando você pega, por exemplo, aí um talude rodoviário, uma encosta dentro aí de cidade, às vezes a prefeitura quer, né, que o proprietário lá libere, né, apresente um laudo de estabilidade, às vezes o cara com muito custo acabou de Não, comprar lá um lote por 15 mil reais, num cantão, e ele tem que apresentar ainda um laudo com toda uma bateria de ensaio, de mais 15 mil reais. no mínimo. É o dobro do valor do terreno, né? Realmente. Não, Exatamente. são portes diferentes, né? Com certeza. A minha maior parte da minha clientela são clientes de médio e grande porte, né? Eu sempre E a falo minha que de mínimo. porque o pessoal da engenharia, eu digo assim, até PCHs, que não seriam, é uma pequena central hidrelétrica, mas ainda assim é uma obra maior do que uma casa, né? Uma estrada, enfim, né? Um trecho ali de estrada. E aí eu digo, tá, cadê as sondagens? O pessoal que Que sondagem. Aí eu é digo, meu isso? Deus, como é que vocês fizeram uma pequena central hidrelétrica sem sondagem? Ou então não tem mais fotos, não tem, sim, a gente tinha. E aí você pede os dados. A gente jogou, cadê as sondagens, né? Cadê as caixas? Porque se joga fora, né? Na construção civil, o pessoal joga fora. E isso para mim eu ainda não consigo conceber. Porque na mineração a gente guarda tudo que é testemunho, tudo, Mas né? aí Tá? Eu tenho lá numa biblioteca. o barramento pelo menos é instalado em rocha, ou não? Depende. As barragens, dependendo, pode não ser em rocha. Não, Nem tudo bem, sempre a fundação é em rocha. mas Nem sempre.
instalado em rocha, ainda existe um mito, né, de mais resistência. Agora, instalar PCH em solo, que muitas vezes pode ser até solo mole, é doideira. Tudo depende de como é concebido o projeto, né? O que não se pode ter é uma diferença entre o material do barramento e da fundação, digamos assim. Porque aí gera um problema, né? De, por exemplo, uma estrutura de concreto em cima de um solo mole, Você tá né? louco. Aí que é o problema. Aí o pessoal opta por fazer, às vezes, estruturas mistas. Tem um caso, agora não lembro se é Goiás, eu não lembro, que é uma estrutura mista. A parte que tinha a fundação era solo ou rocha muito alterada, eles construíram uma estrutura com enrocamento e solo, né, uma coisa meio mista. E na parte que era uma rocha mais competente, aí é uma estrutura de concreto, De né, concreto. CCR, eu acho que o pessoal fala. Então depende do que se tem embaixo, né? E na Aham. mineração é rejeito, né? Alteamento com rejeito. Pelo menos era o que se tinha agora, já mudou também, bastante coisas estão mais diferentes, né? No Congresso do CBGE, claro, o nosso problema nunca foi fazer barragens, né? A gente sempre soube fazer barragens. O problema são as barragens de mineração alteadas a montante, né? Então, é algo bem específico, né? O que deu problema, digamos assim. Só que todo Aham. mundo pagou o pato. Todo mundo pagou o pato. Esse é um outro assunto bem polêmico também. A Rafaela É, Baldi fala muito sobre isso, porque se você pegar a técnica de alteamento a montante, a técnica é excelente. Agora, a execução, a espera de adensamento do rejeito, que é outros 500, né? O exato. alteamento para jusante pode ser muito mais prejudicial, dependendo da fundação que você tem a jusante. Sim. Comparar É. essa fundação com o rejeito todo adensado lá, uma germano da vida, é uma Uhum. coisa totalmente diferente, né? Uhum. Mas, enfim, né? Veio a legislação aí, veio as É proibições. prospecção, acaba sendo que existe a necessidade da prospecção, né? Onde é que eu estou colocando a minha barragem, né? E era uma coisa que não existia antes, né? O pessoal, imagina, a gente estava falando sobre ensaio, sondagem, não se tinha, né? Hoje em dia já mudou, né? Por isso que, o coitado da pessoa que comprou o terreno lá de 15 mil, né? E vai ter que gastar mais o dobro, o triplo, né? Para poder saber o que está acontecendo, né, minimamente. Nem estou falando em estabilização, estou falando para entender o contexto onde Sim, está inserido, né? Por sim. isso, Se a gente antes de pega. comprarem terrenos, conversem comigo e com o cliente. É É, melhor. exatamente. Exato. Porque nesse caso de estabilidade de encostas, de área urbana, a gente tem lá, né, a NBR 11682, que se você for olhar só o anexo dela com a bateria de ensaios que ela pede, é surreal. Aí Uhum. os 15 mil de laboratório acabam virando 30. Exato. O que que a gente faz com um pouquinho de experiência é, ó, eu preciso de 3, 4 amostras por camada lá para me dar um valor de coesão, um ângulo de atrito e vamos embora. E Uhum. isso acaba passando, né, pela fiscalização da norma até vir a dar algum problema, né? E aí corra quem puder e vamos ver, vamos torcer para não dar nada na justiça, É. porque a gente ainda está falando de utilizar laboratório ou ensaio de campo, que seja. Agora, quando a gente começa a entrar no campo de estimativa SPT, o pessoal está fazendo uma obra no Sul e está pegando o artigo que foi publicado em congresso lá do Pará fora e vamos tentar Uhum. pegar, trazer isso para análise de estabilidade e vamos que E vamos. em rocha, então, só piora, porque ideia é de outro país, é de outra coisa, porque a produção científica em rocha, ela é reduzida no Brasil, né, por motivos óbvios, que a gente tem solo desenvolvido aí de forma que nenhum outro país, acho, talvez no Peru, na Venezuela, mas, por exemplo, Argentina, Chile, esses outros países têm não tem uma camada de solo assim, então a gente já, né, tem que pegar o artigo lá da Noruega, do Canadá, da Austrália a respeito. Ah, eu ouvi falar que tem um gneiss, né? Tem um artigo que cita os parâmetros, só que ele está na Austrália. E aí tem que usar isso, né? Então, pessoal, eu sei que eu já tive que ir atrás de dado de quartzito de outro país, que não tinha nada, Não. nada que falasse ali. Então é bem difícil.
Ah lá, o Marcelo Ferreira tá falando que é do Pará. É, Marcelo, não vai pegar dado com a Marília aí no Rio Grande do Sul, não, rapaz. Procura no Pará. Procurando parar, exatamente. No meu, no meu doutorado, eu fiz uma parceria com uma mineradora bem conhecida. E aí, lá na cava, eu fui visitar a cava e tal, ia fazer uma série de análises de tensão e deformação. E aí, a geóloga que me acompanhou no campo, eu perguntei para ela: tem dados de laboratório? Vocês têm ensaios de laboratório aqui? Ela falou: a gente tem, mas é da outra mina, que fica a 150 quilômetros. E aí, como é a mesma rocha, o pessoal pega os parâmetros de lá, que é região metropolitana, e traz para cá, para usar na nossa Normal. estabilidade É. aqui. Não, exato, exato. É sempre assim. Ou assim, foi feita uma campanha 10 anos atrás e os dados meio assim, você olha assim, tá meio estranho isso aqui. É sempre. A vida do geotécnico é um eterno brigar por parâmetros, né? Acho que não Pois é, tem. é uma verdadeira aventura. Para que a gente vai ficar mexendo com concreto, com aço, sendo que pode trabalhar no nível hard, de É, solos, rochas? parâmetros que não, que a gente não tem controle nenhum. Exatamente. É. Tem uma Bom, outra pergunta aqui. sim, Dicas para quem acabou de se formar e quer atuar nessa área. boa, excelente. Isso Bom, o pessoal está sempre perguntando, né? Dicas. Dicas é a pergunta mais recorrente. exatamente. Eu penso o seguinte: é preciso pensar, não decidir, mas pensar com que a pessoa quer trabalhar. Se ela quer entrar para uma empresa, carteira assinada lá, fichada, e lá ela vai desenvolver as atividades dela. Vou entrar para uma Vale da vida e eu quero trabalhar com estabilidade de taludes. Então vai ter um passo a passo ali a você seguir, você construir o seu currículo para isso. Se você tiver pretendendo trabalhar com serviço público, agora pode até ser, né, que os concursos voltem mais, então quer ser engenheiro da Petrobras, você vai ter que trilhar também um outro caminho. E a terceira via é empreender, onde o buraco é mais embaixo, mas também é mais quentinho. Eu costumo falar que é mais quentinho, né? Porque como tem aquela hashtag, né, empreender liberta, empreender transforma, realmente é por aí. Depois de 7 anos na CLT, eu fui mergulhar de cara no empreendedorismo e falei, meu Deus, por que que eu não comecei antes? Mas a dica é isso, né? A minha dica é entenda, pense um pouco com o que você vai ter o seu coração cantando. O que que faz o seu coração cantar? É estabilidade de taludes, é geotecnia? Beleza, mas dentro desse ramo você ainda tem formas diferentes, né, de atuar. E continuar estudando. O Ah, fim da, é. o fim da Isso. graduação é Aí apenas o é o início, início. É o início de tudo. Pessoal, porque às vezes eu acho que acha assim, porque engenharia já nos consome, né? A gente termina engenharia morto já. Sem energia para nada e pensando, meu Deus, ainda vou ter que fazer uma especialização, mestrado da onde? Eu não consigo nem, eu não quero nunca mais pisar nessa faculdade, né? A gente sai meio aí revoltado, passa 3 inclusive. meses, você está voltando a fazer a Tá especialização. voltando lá. E assim, não, porque não tem, gente, não tem. Ah, até você pode ser completamente autodidata, e eu vou dizer, não tem nada na especialização que você vai ver que não esteja lá nos livros, nos artigos, tá? Não E com a tem. internet hoje, isso ficou basicamente de graça. Você tem tudo por Exato, aqui. exato. Tem tudo. Eu sempre digo no meu perfil, e imagino que para ti também, Clíndia, tudo que eu vou dar num curso, eu dou também ali online. Só que o que que é a diferença? Que o curso, ele está todo organizado, ele está Está preparado, concentrado, né? você vai lá e vê, você não tem que ficar catando milho ali no perfil. Mas, assim, e toda a informação que a gente passa, ela está disponível em livros, em artigos. A diferença é, você quer isso condensado em português, explicado de uma forma didática, ou você quer pegar um livro em inglês de 300, 600 mil páginas e se debruçar, né? Que é o filé mignon da Existem. mecânica das rochas hoje, por exemplo, né? Você pega aqueles Exato. livrões, tudo lá de fora, e aqui no Brasil, eu pelo menos conheço dois. Um é do meu orientador, Exato. Eduardo Marques, e o Uhum. outro é daquele Carmignani, Pio Exato. Fiore. Então, Acabou.
exato. Então, existem vários caminhos para chegar no mesmo objetivo. A questão é qual você vai optar, né? Primeiro ponto. Agora, achar que, né, não vou, estudei o que tinha na graduação e acabou, sinto muito, mas você nunca vai ser um excelente geotécnico, que não existe. Todos os geotécnicos que eu admiro estudam igual condenado e desde sempre e continuam. Então, com 70 anos ali, estão atuando e continuam estudando. E você vê, lendo e, né, discutindo e indo em congresso e reconhecendo que poucos sabem sobre muitos assuntos, né? A humildade de reconhecer. E também ter consciência de que, por mais que você opte, né? Eu quero trabalhar como CLT ou eu vou empreender, o reconhecimento vem associado aos títulos. Não adianta, não adianta. Eu sinto muito, né? A vida real, porque aí eu vejo muita gente aqui, não precisa fazer especialização, não. Eu Na discordo, CLT, né? então, as empresas já começam a cobrar pesado. Dentro da geotecnia, eles começam a olhar se tu já tem pelo menos uma pós, né? Infelizmente é assim, né? Talvez daqui a alguns anos mudem, mas as pessoas que estão lá, que estão contratando, elas sabem que quando você sai da graduação, você não tem conhecimento suficiente em mecânica de solos, mecânica das rochas, geologia e de engenharia. Eles sabem que aquilo lá é limitado. Não pense que o cara que está lá ele não sabe disso. Ele trabalha com isso, ele sabe, ele também saiu da faculdade igual você sem saber nada e foi atrás do conhecimento. Então ele não vai comprar nessa, mas eu aprendo aqui durante. Tudo bem, se você conseguir, né? Tem pessoas, mas é a minoria, uma grande maioria tem. Você pode até estar fazendo uma especialização e conseguir, né, o teu primeiro emprego e tal. Ou se você já estiver fazendo estágio, melhor, né? Porque daí você meio que já Sim. está encaminhado, né? Mas hoje em dia, como são difíceis os estágios, né? Não é mais como era, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás. Então, realmente, eu acho que a principal dica é continue estudando. Porque o Sim. nível está cada vez mais alto, né, Clídia? Não... Exatamente. E a questão até mesmo da reciclagem, né, da atualização. Às vezes o que a gente estuda na graduação, quando você forma, já está desatualizado. Com Isso na certeza. nossa área de engenharia é até um pouco menos, né? Mas a gente tem NBR que está atualizando sempre. Se fosse no direito, então, meu Deus, não vai de MEC por ano. Exato. E Sim. eu gasto um bom dinheirinho todo ano com curso de atualização. O saldo da GeoFest leva meu dinheiro fácil, fácil, a cada 6 meses pelo menos. Tem uma tal de GeoMZ que começou a levar agora, mas a gente tem que continuar estudando, não tem jeito, Não faz adianta, parte. faz parte, faz parte. Eu até agora não parei. Ano passado foi o meu primeiro ano que eu não estava formalmente matriculada em uma universidade. Mas isso não quer dizer que eu não estava aqui consumindo conteúdo ou de, né, profissionais que lançam seus cursos ou de livros que eu tenho adquirido, né? Existem várias formas, mas, gente, eu já tenho diploma de doutora, né? Então, agora eu já posso me dar o luxo de dizer, ok, agora eu posso estudar de forma independente, porque os diplomas já falam por si. Mas para nossa área, que é bastante quadrada ainda da engenharia, eu diria que um diploma, no mínimo, uma especialização, um mestrado é fundamental para nossa área, né? Ele É. abre portas, né? E exatamente, exatamente. E até mesmo na questão da docência, né? Às vezes a pessoa acaba entrando para trabalhar com mineração, com geotecnia em geral, e daqui a pouco, a gente até acha que não, mas a gente é visado, a gente é analisado o tempo inteiro. Daqui a pouco alguém te procura e fala assim, cara, não quer conhecer essa pós-graduação, não quer vir dar aula aqui, dar só um módulo. E Uhum. aí eles vão perguntar, o que que você tem? Você tem mestrado, você tem doutorado? E por aí vai, né? Exato. Já foi até a época que, para ingressar em uma empresa, uma especialização era muito bem visto. Hoje a gente tem empresas que vão valorizar muito quem tem mestrado, quem tem doutorado, e elas colocam lá no processo seletivo doutorado em Uhum. mecânica das rochas, doutorado em área tal. Então isso começa a selecionar. Ontem eu É. recebi um print de uma vaga que eu vi no LinkedIn. É até uma dica, se você quer entrar aí uma empresa, cara, você tem que ter a sua conta no LinkedIn para ontem e ficar de olho aí no que as empresas estão ofertando. E aí esse cara mandou para mim aqui, Clínia,
empresa tal pegou pesado, cara. Porque lá eles colocavam vaga para engenheiro geotécnico, preferencialmente para mulheres. E quem mandou foi homem. Falei, pô, mas começou a É, ter ideologia de gênero agora? O que que é isso? É briga de igualdade? Aí eu quase falei com ele assim: isso só está começando. Por quê? Não sei se você vai concordar comigo, eu acredito que sim. Mas, e o pessoal aí, os machos, me desculpa, eu não sou feminista, mas isso eu preciso falar que é o seguinte: desabafar. o, desabafar. O nível de detalhamento de mulher é outra coisa. Você Uhum. pode contar nos dedos homem que faz lá uma prancha muito bem feita. Eu não vou falar que faz uma análise de estabilidade muito bem feita, não, porque eu gosto muito das minhas, modéstia à parte. Agora, o nível de detalhamento é outra coisa, é completamente diferente. É a apresentação do relatório como um todo, né? De falar assim, é coisa básica, né? Dizer assim, o arquivo bem apresentado, né? Às vezes eu trabalho com homens e daí eles escrevem relatório, vou finalizar, eu digo, meu Deus, tá tudo bagunçado esse negócio, uma fonte de um jeito, outra fonte de outro, né? A mulher acaba tendo um capricho maior nisso, né? Um detalhamento, como você disse. E talvez isso acabe repercutindo aí Eu acho nas que vagas, já né? começou. Eu acho que já Vai começou. repercutindo nas vagas, exatamente. E eu falo pro pessoal, ó, não é porque tá pedindo preferencialmente mulher, não é porque tá pedindo lá a experiência de 2 anos, software tal, tantos anos de trabalho em campo, que você não pode participar. Mete as caras, o que que você tem a perder? Não é igual um. Exatamente. Ou não, você já tem, né? Vai pelo Não sim, é? ué. O que vai acontecer? Eu também acho. Às Exatamente. vezes, tem muita vaga, gente, que o pessoal coloca sênior, sei lá quantos anos de experiência e acabam contratando um pleno. Ou querem um pleno, acabam contratando um júnior um pouquinho, né? Um pouquinho acima ali, né? Então, né, tem 1 ano de experiência ali. Então, não tenho medo. Realmente, comecei a trabalhar na Glencore por causa do LinkedIn. Eu comecei a procurar todos os gerentes de geomecânica, geomecânica. Procurei. Gente, eu comecei a seguir todo mundo que tinha alguma coisa de geomecânica e me oferecer ali. Boa tarde, boa noite, tudo bem, né? Uma coisa muito bem educada, porque as pessoas, assim, o cliente deve saber. Tipo, você recebe assim um. Ai, onde é que você comprou tal coisa? Você posta o negócio e você responde, a pessoa não te dê né, nem uma obrigada, nem um valeu, nem um joinha. Nada. Tipo, a educação das pessoas tá assim, tá difícil. Então, assim, você vai pedir um emprego pra uma pessoa e não vai nem ser educado com ela, né? Então, seja educado, se apresente de forma educada. E foi assim, né? Eu comecei a seguir o que depois se tornou meu chefe. E falei assim, olha só, eu trabalho com geomecânica, né? Já tenho, na época eu estava com 4 anos de experiência, tenho 4 anos de experiência. Gostaria de saber se eu posso lhe enviar meu currículo, se for do seu interesse, ou que possa encaminhar para alguém que você acha que esteja precisando. Ele, sabe que abriu uma vaga aqui? Me manda o teu currículo que eu vou analisar. 3 meses depois, que era internacional, tivemos que fazer todos os trâmites, aquela coisa, mas estava trabalhando lá. Então, LinkedIn, né? E eu lembro que eu sempre conto isso, as pessoas dizem, então o LinkedIn realmente funciona. Eu digo, sim, vocês acham que é para quê? É para isso, né? É para isso. A gente agora, como profissionais liberais, né? A gente acaba captando muito cliente por ali, né? Sim. Por isso, cuidar muito do que você posta, né, pessoal? Tipo, evitar política, vida pessoal no LinkedIn, né? São redes diferentes, né? Então, porque, né? Aquela pessoa que está olhando lá pode ser contrária ao seu pensamento, né? E isso não define quem você é, né? As suas crenças, as suas ideologias. Você não é só isso, né? Mas pode barrar a sua oportunidade de emprego, né? É, Então, exatamente. ou o seu futuro cliente, né? Tem que ter bastante cuidado. Internet não tem filtro, né? A gente fala, qualquer um fala o que que é. Agora, tudo tem lugar também, tem consequência. No LinkedIn, a questão é que é uma rede profissional. E aí você está sendo visado ali dentro também, Com né? Tem hora certeza. que a língua coça, tem hora que a língua coça quando é política, então, meu Deus do céu, nem se fala. Mas a gente segura, baixa os ânimos Nossa, e totalmente. segue. Aqui no Instagram, que eu acho que já se tem muito mais liberdade para falar sobre isso, eu já não falo. Porque É, assim, porque o não cancelamento também é. exatamente, não vou falar. Primeiro, se quiser saber, em particular, me escreve no direct, eu te conto. Mas eu não vou me indispor, né, com meus clientes, com alunos, com, né, enfim. Então, porque não é lugar, não é lugar. É, Na minha família, todos meus parentes que sabem.
Pro resto, daí tem que vir, né, se aproximar para que eu fale. Agora, publicamente não é lugar, né? Para gente que quer, tem um perfil profissional, né? Não é Sim. lugar. Eu vi que alguém mandou uma pergunta ali no chat. Isso, acho que foi o Robson, que você tá vendo a dele. Deixa eu Eu ver vi uma aqui. pergunta do Robson Ah, bacana aqui, ó. eu É não, eu possível vi. empreender? Pode falar. É possível empreender na geotecnia para quem mora em cidade pequena do interior? O que você acha, Marília? Eu acho que é possível, mas não vai ser trivial. Não, eu acho que é possível sim. Eu mesma, eu não moro, eu não estou sediada agora numa capital, né? Eu morava em Porto Alegre, agora eu estou na região metropolitana, mas eu não tenho nenhum cliente aqui. Então, né, o meu foco, eu tenho cliente em Mato Grosso, tenho cliente em Minas Gerais, tenho cliente aqui no interior do estado, né? Hoje em dia, né, com a internet, você consegue divulgar o seu serviço e trabalhar online, né? Você pode prestar um serviço para outro, se você recém terminou a pós, por exemplo, em engenharia geotécnica, para uma pessoa que está lá no Nordeste, né? Pode trabalhar com o projeto, auxiliá-lo, né? Eventualmente você vai ter que ir lá, e aí sim vai ter um custo, por isso que às vezes nosso serviço acaba sendo um pouco mais caro, né? Eu tenho que ir até o lugar, tem passagem, tem hotel, tem comida, né? Mas sim, é totalmente possível, né? Eu não sei, Clíndia, onde é que você mora atualmente, Estou em Viçosa, Minas. mas Também não imagino é. que É vários clientes interior seus também. estejam fora de Viçosa. A maior parte da prestação de serviço é fora. Desde quando eu comecei a trabalhar com o projeto de barragem, é para lá para norte, noroeste de Minas, Uhum, então é só viagem. E isso, você morando fora, abrir o seu CNPJ, você pode trabalhar em qualquer lugar, desde que você saiba cobrar pela visita técnica, exato. né? Cobra ou não cobra, mas aí vai ter um desconto, toda uma merchan da questão do contrato, da proposta. Então, com a internet, principalmente, onde você mora é o que menos importa. Onde você se formou é o que menos importa, né? É. Desde que você continue estudando, trabalhando, faz parte. Uhum. O físico já foi. A questão de vou numa gráfica ali, imprimir 5.000 cartõezinhos e vou sair entregando, não rola mais. Com a internet, abrir uma conta no Facebook, Instagram, lá no seu LinkedIn, começa a divulgar aquilo que você sabe fazer, cara, o alcance é outra coisa. É nacional, Uhum. é Com internacional. certeza, com certeza. Sim, meus clientes, assim, claro que as pessoas não sejam imediatistas, né? De achar que você vai abrir uma conta hoje e que mês que vem você postou três coisas já vai aparecer cliente, né? Eu comecei a colher Exato. frutos de como clientes, não como alunos, porque desde o primeiro mês já comecei a ter aluno de curso aqui, mas o nosso foco, imagino que o cliente também, é divulgar o nosso trabalho, né? Então, os É, cursos são acessórios. Eu não vivo, e o cliente também não vive só dos cursos, né? A gente vive de clientes que chegam até nós. E isso começou a acontecer bastante tempo depois. Eu diria que o meu primeiro cliente que veio do Instagram, do LinkedIn, não sei porque meio que posta reposta, né? Não sei muito bem de onde veio, foi depois de um ano produzindo conteúdo, né? Então, como eu disse, os cursos já estavam, né, já estavam monetizados, já estava rendendo, mas um cliente dizia assim, eu preciso que você venha aqui resolver tal problema. Foi depois de um ano. Então, para quem quer começar nisso, né, tenha consciência de que persistência, né, outra dica de ouro, né, persistência também faz muita diferença, né? Porque a pessoa às vezes ela não compra de ti ou não te contrata na primeira olhada, né? Ela vê você uhum. a primeira vez e, quem é essa pessoa? Eu tinha um Quem é seguidor que esse sempre colocava blogueirinho que tá assim, ele aparecendo sempre aí? colocava aquela carinha assim, ó. Ele sempre colocava. E eu não sei se isso é bom ou ruim. Daí no outro post cara, não sei se ele tá gostando. Terceiro post, claro, depois de um dia vamos fazer uma Você tá reunião. pensando Deu sobre ou você tá lá, criticando? exato, exato. Não sei se ele tá gostando, mas depois de muito analisar, ele estava analisando. Depois de alguns meses, ele vai fazer uma reunião. Tem uma proposta aqui. Então é persistência. Se eu tivesse parado ali, sei lá, primeiro, segundo, terceiro mês, provavelmente não teria fechado um negócio, Hum, né? é isso mesmo. Pô, começa com um namoro, né? Deixa eu ver aqui o que que tá pegando, como é que é o Exato. conteúdo dela, se ela tá falando alguma coisa que Vai faz falar sentido bobagem. aqui. Vai Vai falar que fala uma bobagem. bobagem, não vou contratar não. Mas depois começa a Exato. pegar segurança, vamos casar, vamos fechar um contrato.
Exato. Ó, eu tenho a pergunta aqui do Marcelo. Hum, Quem recentemente finalizou especialização em engenharia geotécnica, vocês indicam correr para qual lado desse leque de atuação na geotecnia? boa. Cara, eu só vou responder assim, Marcelo, o que que faz seu coração cantar? Qual área? Qual área que você acha que vai gostar, você vai ter mais satisfação? Porque geotecnia por geotecnia, abre o LinkedIn para você ver. Abre um site aí de uma empresa e vê para o que que ela está contratando. Vai ter para tudo quanto é atuação. Eu não consegui ainda parar e planilhar para ver se tem mais atuação para ATO, ou para trabalhar com barragem, ou com pilha, ou com obra civil em geral. No geral, quando a gente está nessa ascensão aí de oferta, que é o que as empresas estão fazendo, seja para mineração ou não, qualquer área dentro da geotecnia, né? E se você for empreender, por exemplo, poxa, tem mais especificamente para a engenharia civil, tem fundações, e depois você vai para a área de estabilidade, de estabilização, então você tem que sentir com o que você vai ter mais satisfação. Não sei te falar se a área de barragens para o agronegócio está mais forte ou não do que para trabalhar na mineração. Eu acho que tem mercado para todo mundo hoje. E sem demagogia, porque é o que eu É, vejo por aqui. exato. E eu acho assim também que no começo talvez vai experimentando, né? O que surge, né? Vai experimentando. Eu até hoje eu não consigo ter um foco principal e único que eu atendo só taludes de mineração. Eu atendo isso, já me aparece uma encosta, dali um pouco já tem uma barragem, daí já tem um túnel lá no PCH. Então, eu digo, eu trabalho com rocha. Tem rocha? Uhum. Então tá bom, então eu tô trabalhando, né? Não, ainda, digamos, e olha que eu já atuo há 12 anos na área, eu não tenho assim, só trabalho com isso. Talvez um dia consiga, mas eu não sei, eu vejo assim, vejo os principais autores, né? Vamos falar do Barton, por exemplo. Cara, ele trabalha com subterrâneo, ele trabalha com talude, ele trabalha com mina, ele trabalha com obra civil, né? Então, o foco dele é rocha. Apareceu rocha, ele tá apareceu. Eu acho que se aparecer sol também, se duvidar, ele tá lá meio metido no meio. Então, acho que não precisa. Agora, eu não sei se a tua formação, se você é engenheiro civil, por exemplo, Você daí viu? você já tem outras opções. Pode trabalhar com fundação, por exemplo. Eu não atuo em fundação. Quando aparece coisa em rocha, em fundação, o pessoal vai, pera, vamos sentar, conversar, você vai ter que me explicar o que está acontecendo aqui, porque não é a minha área, né? Mas se Aham. aparecer rocha, coisas que acabam convergindo, né? A gente às vezes fala em termos técnicos diferentes, mas sempre converge. É só uma questão de alinhar ali a conversa mesmo. Uhum. Tem uma pergunta aqui também. Tem que necessariamente fazer um mestrado para ser uma engenheira geotécnica ou pode ser pós? Bom, pós, mestrado, doutorado, especialização, né? Só para, né? Porque às vezes se a pessoa fala, se tem pós-graduação e você fala, É, stricto tem, sensu ou lato sensu, né? especialização, né? Primeira coisa, para, né, não ter essa dúvida. Existe especialização em engenharia geotécnica, né? E Que é, também dá é atribuição. lato sensu. E você sai como engenheiro geotécnico, né? E não sei quanto tempo é, deve ter de um ano e meio, 2 anos, não sei. Que depende da Aham. universidade, a carga horária, né? A diferença é a abrangência do assunto. É uma especialização, a nível de especialização, né? Em engenharia geotécnica, por exemplo, eu sei da PUC Minas, ela não te dá nada de escavação subterrânea, por exemplo, né? E você é um engenheiro geotécnico, né? Agora você quer trabalhar, sei lá, com túneis, boa sorte, porque a tua especialização não vai te ajudar em nada com isso. Mas É, você o vai ter o título por título. título. É, agora, por isso que eu não me prendo, eu tenho mestrado e doutorado em engenharia, esse é o meu título, mas eu atuo na área de geotecnia. Por isso que se vocês verem alguma vaga assim, busca-se engenheiro geotécnico, né? E se você é formado em engenharia civil e fez uma especialização, sei lá, né, em geotecnia ou fez um mestrado em engenharia, porque depende do núcleo, né? Às vezes o FOP lá, eu não sei qual é o diploma que o pessoal sai, por exemplo, né? Quando vai lá no NUGEL, acho que é no GEL, né?
Eu não Sim, sei como lá é no qual GEL. é, eu não sei como é que é o diploma que sai, né, sei lá, mestre em engenharia, mestre em, não sei, mecânica de rochas, não sei o que que acontece. Aqui a gente sai como mestre ou doutor em engenharia, mas nunca me É aqui barrou também. de trabalhar em nada na área da geotecnia, né? E você atualizou seu CREA? Eu nunca atualizei. Fiz lá mestrado, doutorado e ficou por Fui aqui mesmo, obrigada, engenheiro né? civil. Ah, é? Fui obrigada, porque pela legislação da ANM N95 do ano passado, eles exigem, né, que o engenheiro de registros, que agora toda barragem que tem DPA alto, né, Uhum. ela precisa ter um engenheiro de registros. E ele, no mínimo, tem que ser ou especialista em engenharia de barragens, ou mestre ou doutor em geotecnia. Então, eles deixaram bem específico lá na Uhum. legislação. Ah, não E sabia. aí eu atualizei meu CREA, porque eu disse, bom, gente, né? E aí a gente tem que emitir o laudo de estabilidade lá da barragem e você emite uma RT associada a isso, né? Uhum. E aí sai lá, né? Então, quem é você? Mas foi bem difícil. O CREA, pelo menos aqui, ele é um complicadinho, assim. Tipo, os prazos são muito dilatados, você tem que ficar ligando e brigando. O pessoal, né, não reconhece meu diploma. Então, recomendo que faça quando não precisa, porque a hora que precisar, você vai precisar do Já dia para tem. a noite, e aí eles são mais demorados mesmo. Uhum. Bacana. Tem uma Alguém. pergunta. Eu não sei se não é a mesma que você viu ali. Sou mestre Não, em pode falar. engenharia civil e doutor em geologia. Tu vê? Mas Tá ótimo. provavelmente vai trabalhar com na área de geotecnia, né? Não tem, por isso que não é específico. Até o pessoal uma vez me perguntou, né, por que que não tem curso técnico em geotecnia? Já Não sei. recebi essa pergunta também. Eu sei que existe alguns Cefet por aí, vai ter, mas é muito pouco divulgado. Exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta aqui também, que é como empreender nesse ramo de estabilidade de taludes. Pode falar, o que você tem feito por aí? Ah, não é fácil, não é fácil, porque é muito por indicação, né? A pessoa não vem, ai, olha que talude legal, por que vocês vão fazer uma análise aqui? Não, é É. sempre tá dando problema, com quem que eu converso, né? Eu começo a ligar, mandar WhatsApp, então assim, e aí acaba sendo muito por indicação, né? O que a gente eu já tentei captar cliente, divulgar serviço, né? Que ele liga para um, liga para outro, né? Muita gente fala que você tem que ligar para não sei quantos clientes para, né, poder. Só que na nossa área, o cliente só nos procura quando chegou um órgão lá e disse: É, preciso de um laudo aqui na tudo minha mesa em embargado, 30 só com dias. laudo. Exato. E aí o cliente vem até você, salvo exceções, ele já está desesperado, ele já está com o negócio lá que ele não pode mais acessar, se a mina já está com a mina lá embargada, já não pode produzir. Então, nesse momento, já não importa mais tanto o valor do orçamento, porque ele está desesperado, né? Então, os clientes, eles não são tantos, né? Não é um serviço. E, geralmente, até tem clientes recorrentes, que, né, o órgão pediu uma coisa, depois de 2 anos pediu outra, né? Mas não é um serviço que todo mês eu estou fazendo o mesmo cliente. Você faz o laudo e aquele laudo está ali, a não ser que ele mude a configuração daquele talude, né? Por exemplo, em mineração, né? Tá ali, né? Não, ou que venha uma fiscalização, que peça uma nova avaliação. Então, para captar clientes nessa área, né? Então, eu digo, para que cheguem até você, eles têm que saber, né? As pessoas têm que saber que você presta esse serviço. E por isso que é importante, né? LinkedIn, Instagram. Então, para quem quer, né, empreender nessa área, eu digo que faça o maior número de pessoas saber que você trabalha com esse. Porque se o cliente em potencial, quando ele estiver precisando, ele não souber de ti, provavelmente ele vai perguntar para alguém que vai te indicar. A maioria dos meus clientes eu não conhecia eles em primeira mão, né? Foi alguém que sabia que eu fazia, que indicou para ele, que ele veio até mim. Então, Depois que é você a pega aí melhor um forma. ano, 2 anos de mercado, boca a boca começa a funcionar muito, né? As indicações começam a Exato. É funcionar. indicação. Indicação. Porque nós não conseguimos saber quem é que está precisando da gente naquele momento. Não tem como. E só vem quando tem problema. Nunca vem que está tudo ótimo e ele vem te procurar. É isso aí.
E não só o LinkedIn, né? Às vezes o pessoal tem muito preconceito também com... O Facebook já virou uma rede muito tiazona, né? O pessoal fala, não vou pro Facebook, pai, não. O Facebook só tem velho, isso aqui tem, pô, é um preconceitozinho caprichado. Mas, pô, monta lá uma conta no Facebook, né? Facebook provavelmente a grande maioria já tem. Agora, Instagram, por exemplo, não é todo mundo. E o Instagram ainda tem um alcance que vai chegando lá na ponta, ele reduziu muito, mas começou a prestar um serviço, posta ali alguma coisa do dia a dia, campo. Uhum, Isso uhum. parece que não, mas faz muita diferença. Vem É, muita proposta, por conta de alguém que está ali rolando, deixa eu ver, exato. tá com a cabeça cheia, tá com pepino, na hora que abriu ali e viu o que você está divulgando, falar, opa, vamos conversar, né? E Exato. por aí vai. E preparar um portfólio bem apresentado, decente, né? Não o Word lá, aquela coisa, umas fotos lá. Prepara uma coisa legal, bem apresentada. E divulga para os seus colegas de faculdade, divulga talvez até para os seus professores, né? Por que não, né? Eu já É. tive professor me indicando para alguma coisa. Claro, se você foi um bom aluno. Senão ele não vai te indicar Senão para não vai ninguém. indicar, não. Ele vai dizer, o que é esse aqui que não fazia nada na aula? Mas com todos os outros, né? E divulgue, né? Faça as pessoas saberem que você está trabalhando com isso, né? O portfólio é algo muito legal de ser divulgado. E de novo, assim, né, lembrando que trabalho com isso, porque as pessoas esquecem. Quando surge, né, aquela oportunidade, as pessoas não lembram que tu faz. E depois sempre vem aquele, se eu soubesse que tu trabalhava com isso, eu tinha te indicado, né? Então, perdi a oportunidade. Então, sempre tá lembrando o pessoal que você trabalha com isso, né? Porque as pessoas não têm obrigação de saber o que você faz da tua vida, né? Exatamente. E hoje você tem site gratuito, né? Você consegue montar um site aí sem pagar nada e coloca lá todo o seu portfólio, com tudo que você trabalha, tá muito facilitado. Com Muito certeza. mais fácil do que tentar sair entregando cartãozinho, né? Não tem. Hoje em dia é tudo virtual, né? Então, até cartão agora é virtual, é por QR Code, não sei o quê. Eu ainda tenho cartão Exatamente. papel, eu sou dessa antiga. Tem outra pergunta também que é sobre aplicações de estabilidade em consultoria. Como trabalhar com consultoria no ramo de estabilidade? Eu acho que é aquilo que a gente estava falando, né? A questão da consultoria geralmente o cliente vem já com algum problema específico, né? É a partir disso que eu trabalho. Tanto se você trabalhar numa empresa de consultoria, se você for, né, um funcionário de uma Valme, DF+, essas consultoras grandes, quanto se você tiver, né, sua própria empresa. Então, ele surge sob demanda. Geralmente é um escopo fechado, né? O pessoal vem, veio o fiscal aqui e ele quer uma análise tal, 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 com laudo tal, o fator de segurança tem que ser acima de 1,3. Se tiver abaixo de 1,3, você tem que dizer o que tem que fazer. E aí, nesse caso, eu digo, calma, vamos lá, porque daí o pessoal já vem, esse é o negócio. Eu digo, tá, então vamos fazer duas partes. Primeira proposta é a proposta da análise como está agora. Se der abaixo, daí nós vamos ter que fazer uma É outra proposta. outros 500, sim. É, porque aí é outro trabalho. Eu não vou cobrar de ti um valor, vou ter que cobrar muito mais, porque vai que tá tudo ruim. Eu vou ter que fazer todo o plano ou de contenção ou de retaludamento dessa tua bagunça aí pelo preço só da análise lá, né, inicial. Então, geralmente É, eu divido em duas partes, mas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né, Clíndia? Todo mundo já nossa, caiu no conto do vigário de ter no que início eu trabalhar. falava assim, cara, eu paguei para trabalhar, podia ter cobrado muito mais caro nisso aqui, por falta de Não, experiência. precificar. Eu não sei se nos teus cursos Cleanger você dá essa parte de precificação, mas geralmente assim, é das coisas mais difíceis que tem. Mais difíceis. Fazer Porque uma análise de equilíbrio limite para uma sessão é uma coisa. Agora, quando você pega, coloca lá uma análise de tensão, deformação, que o computador até grita, não faz mais nada, você tá doido. Você perdeu um dia de trabalho e tá lá esperando resultado ainda. exato. E depois imprimir tudo aquilo, explicar tudo aquilo e escrever um laudo, né? Escrever um laudo bem escrito, né? Bem Porque escrito, um português bem alinhado, coisa que engenheiro não não é muito é fã de só português, foto, não. fator de segurança, né? Captura de tela, fator de segurança, captura de tela, fator de segurança. E daí, tipo, o que é isso, Captura né? de tela com as bordinhas, todos os programas que estão abertos lá embaixo ainda. Meu Deus do céu. Exatamente. Então, isso toma tempo, né?
Então, trabalhar com isso, precificar isso, pode ser bastante desafiador. Mas com o tempo vai surgindo. Agora, uma coisa é fato, os nossos clientes são eles que vêm até nós. É muito. Eu não sei, cliente, se você conseguiu encontrar alguém e dizer assim, oi, tudo bem, vamos fazer uma análise de estabilidade falando isso. Não, é eles que vêm até nós. É, Né? é preparar o jardim para vir, né? Exato. Você tem uma vitrine, né? E daí o cliente, a hora que ele precisar daquilo ali, ele vem e compra. Enquanto ele não sentir Exatamente. a necessidade, ele não vem. Uhum. Enquanto isso, a gente vai fazendo live aqui. Vai que chega mais cliente. Sempre chega, sempre chega. Exatamente. Bom, a minha experiência aqui na região é com muita empresa de construção civil, muita construtora que, nesse cenário nosso aí, né, a prefeitura só vai liberar o edifício depois que você atestar um laudo lá, der um laudo atestando a estabilidade. Só que esse não é o foco da construtora, mexer com estabilidade. Ela não tem um corpo técnico para Uhum. isso. Aí o que que ela faz? Ela tem duas opções. Ou ela vai te contratar para fazer esse laudo, ou ela vai, dependendo do tamanho do talude, se tiver alguém dentro do corpo técnico que tem um pouquinho mais experiência, ele vai contratar uma consultoria. Fala, ó, tô com esse problema aqui, o que que você acha? Fiz essa análise de estabilidade, eu tô pensando em fazer esse tipo de contenção. Então é uma coisa mais leve. Eu tinha um professor que falava assim, cara, o que há do mercado hoje é prestar consultoria, porque se o cara já está com uma solução pronta ali, ele te mostra, você fala, é sim, sim, não, não, e pronto. Caso ele tenha alguma coisa mais complicada, vamos sentar, a consultoria é tantos reais a hora, ou a gente vai fechar pacote, por aí vai. Mas é um baita tipo de prestação de serviço aí que a gente tem para a área. Na mineração, geralmente se vem assim já com o escopo pronto, né? Como eu disse, já vem geralmente algum órgão, né? Ou é o órgão ambiental, ou é a própria Agência Nacional de Mineração que diz assim, eu preciso que você me apresente isso, isso e isso, né? E salvo exceções de grandes mineradoras que têm sua equipe geotécnica grande lá, que já consegue resolver boa parte dos problemas, né? Muitos fazem em casos muito específicos, não tem ninguém aqui que saiba muito sobre isso, então nós vamos ter que contratar uma outra empresa. Mineradoras menores, uma pedreira não tem um geotécnico à disposição lá para trabalhar, porque não é todo dia que aparece um laudo para ser feito, né? Então, ou por exemplo, a ANM, a partir de agora tem que ter um engenheiro de registro e ele tem que ser especialista em engenharia de barragens. É muito específico, eles não têm. Dependendo da mineradora, né? Se é uma barragem pequena, às vezes é uma barragem que nem está mais ativa, mas agora ela é obrigada a cumprir, né? Aquela solicitação. E aí que acaba surgindo, né, as consultorias dentro da mineração, né, nessa parte. É assim que eu acabo trabalhando, né? Eu ainda eu não tenho lembrança, mas acho que eu não trabalhei nenhuma vez assim com prefeitura, né, ou com construtora. Até já Uhum. mandei orçamentos para né, empresas que trabalham com construção civil, mas não nunca fechei nada assim, porque a demanda é diferente. É muito bacana ver justamente essa diferença. Eu, com a engenharia civil, o meu tipo de demanda, a maior parte é com a prefeitura, é laudo de É. estabilidade para liberar loteamento. E aí a gente vai vendo como é que é a questão do boca a boca, como é que é a questão da consultoria, como é que é a Uhum. questão do pessoal que cobra o preço de banana e por aí vai, É. né? Mas eu adoro que tem o pessoal cobrando preço de banana, porque eles fazem os negócios todos, né, que não presta pra nada, e daí eles têm que vir depois pedir um negócio bem feito, e aí a gente cobra. Eu digo que eu não cobro caro, né, mas eu não achei meu diploma no lixo, meus Sim. diplomas no lixo, né, então eu cobro proporcional à quantidade de tempo que eu dediquei da minha vida a estudar tudo aquilo. Né? O cliente, ele sempre tem a possibilidade de comprar em outro lugar. Não tem ninguém obrigando a comprar comigo, né? Quer comprar com outro, compra. Mas depois, né, arque com as consequências ali, né? E daí não venha depois querer que eu faça negócio em uma semana, porque tem isso também, né? Eles optam por fazer o mais baratinho. Esse tempo até o Daniel Tavares estava falando, né, do pessoal falando do laudo fantasma. Não, laudo, não precisa laudo, que lá não vai acontecer nada, nunca aconteceu nada, só preciso da RT. Eu falei, meu número do CREA eu não achei no lixo, pessoal. Depois dá um negócio lá, quem é que vai ficar com as consequências, né?
É, Então, não tem. Contigo é a mesma coisa, né, Klinger? A gente cobra caro porque a gente tem que trabalhar para fazer análise, né? Se eu sentasse ali e só dissesse, ah, ok, tá tudo bem, nem vi lá, emito RT, daí seria barato, mas eu estaria colocando, né, todo o meu estudo, né, em risco, né? Porque a gente. E pode exatamente. ir Tá preso ainda, né? E vai preso ainda. Então. A questão legal, por causa de um fator de segurança, ela é, é pesada. Então, assim, não tem. A gente cobra proporcional à quantidade de trabalho que a gente tem para emitir aquilo lá com segurança, né? Exatamente. E é até engraçado quando você sabe que o cliente, né, fez um orçamento com você, e ainda mais quando é cidade pequena, para o Robson que falou de cidade pequena aí, e você sabe que ele acabou fechando com o concorrente, que cobra mais barato. Aí passa um, 2 meses, ele volta falando que quer fechar aquela proposta, quer pedir uma atualização da proposta, ou seja, deu lenha lá atrás. Exatamente, exatamente. Muitos são assim, muitos, 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 muitos. Eu só observo, né? Só, É isso só aí. observo. Bom, Marília, a gente está chegando ao final, já tem o que 1h15 de live. Muito obrigado pela sua participação. Eu estou precisando de parceiros de live aqui para a gente trocar uma ideia sobre geotecnia em geral, sobre estabilidade da luz, que é o que a gente mais gosta de falar por aqui. E fica aí o convite, as portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Essa é a nossa live de início, né, de ano e também a primeira de aquecimento para a Semana da Estabilidade de Talos, que a gente vai fazer nos dias 16, 18 e 20 para falar de estabilidade de Talos, para falar sobre softwares. E eu quero te agradecer muito, foi um imenso prazer, que possa ser a primeira de muitas. Com certeza, estou à disposição. Também estou pensando em fazer algumas lives também esse ano, que ano passado eu tirei um ano sabático de lives. Só me convidaram. Eu mesmo não, né, protagonizei nenhuma. Mas não, agora esse ano, quem sabe, né? E aí já fica o convite também para um próximo evento aí que a gente possa discutir. Sempre as questões, Ótimo. né, que o pessoal está colocando ali, mandando direct, botando em caixinha, né? É, exatamente. Tem como a gente trazer muito conteúdo aqui, seja em live, seja em caixinha. Pega as perguntas com o pessoal mesmo e vem trazer, vem jogar na mesa aqui para Com discutir. certeza. Muito obrigado. Eu que Obrigado a você, a todo agradeço o mundo convite. que participou com a gente aí. A live vai ficar gravada, daqui a pouco ela vai lá para o Instagram. Vai ficar aqui no Instagram e eu também vou subir para o YouTube. Até amanhã ela já vai estar por lá. Um abraço a todos, boa noite. Até a Tchau, próxima. tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.